Bem, boa tarde. Eu agradeço o convite da Bentley para contar um pouco da nossa história, que sem pretensão alguma de ser qualquer coisa em termos de primeiro ou na adoção do BIM na área pública a nível estadual. Acho que tudo começa com a vontade de fazer algo melhor para a sociedade, né? Como servidor público, acho que o principal objetivo é prestar um serviço para a sociedade de qualidade. E para isso acontecer, a gente precisa se ater ao que está disponível hoje para melhorar essa qualidade. Deixa eu me entender primeiro aqui com o passador. Aqui. Raquel, por favor, como é que eu... É aqui? Alguém acredita que ou duvida que o homem foi à Lua? Até hoje existe essa dúvida, né? Se realmente houve esse evento lá na década de 70. De 70 a 60. 60. E até hoje tem a dúvida. Eu coloco essa imagem aqui porque eu acho que ela me faz lembrar algo interessante. A gente olhar, porque isso aqui é um sonho, né? Imaginar isso como um sonho lá muito antigo, de poder pisar num astro, né? No caso a Lua. Como é que eu consigo? Como é que eu viabilizo? Quantas vezes o homem foi à Lua antes de ir pela primeira vez? Isso não existe. Então, é algo teoricamente impossível do primeiro ponto de vista de como eu me desloco até lá. Só que a gente conseguiu, né, que não seja pisar na Lua, caso alguém não acredite, mas colocar uns satélites ao redor do planeta, a gente consegue, né? Ir e voltar, a gente consegue. Então, só esse desafio já é algo grandioso do ponto de vista. Na época que foi feito o primeiro lançamento pelos Estados Unidos, o computador deles apenas provou que era possível matematicamente fazer a trajetória que eles pensavam de entrada e reentrada na Terra. Mas ninguém tinha feito antes, né? Com exceção dos russos, mas mesmo eles pensando os russos, a gente precisou se desafiar. E eu acho que aí começa o nosso grande fator motivacional. Aonde eu quero chegar? E por que isso faz diferença para mim? Eu coloco essa imagem, que isso é um caso real lá em Florianópolis. Eu tive acesso a esse projeto e olhando a planilha orçamentária, eu somei projeto, topografia e sondagem, o valor de 90 mil. Furação em viga, 157.630. Tem alguma coisa errada. Por que eu vou gastar mais recurso? E aí isso é braçal, né? Porque é máquina, equipamento e braço para fazer isso e não cérebro, não massa cefálica para desenvolver. Porque aí eu estou ali, projeto, topografia e sondagem, tá muito mais, tem muito mais relação com o pensar do que o outro, que é braçal. E por que a gente valoriza menos o intelectual do que o braçal, né? Não que o outro não seja importante. Mas isso me faz refletir, tem alguma coisa errada? Por que eu desperdiço dinheiro? Porque no final das contas, o que seria a furação? Retirada de material, que eu poderia inicialmente prever, ou minimizar esse impacto. Então existe um desperdício inevitável de recurso dado ao fato de um mau projeto, ou da insegurança que o projeto traz a quem vai executá-lo. Das incertezas, será que vai, passa ou não? E aí a gente só descobre as coisas fazendo, né? Levantando tijolo a tijolo, viga a viga, pilar a pilar, para encontrar os problemas. Esse gráfico também me faz lembrar o quão atrasado nós somos, né? Porque, por exemplo, na indústria de alimentos, ali ligada à agricultura, foi a área que mais se desenvolveu. E a construção civil está ali perdendo para comércio, né? Então a gente o que nós dos primórdios para hoje a gente evoluiu muito pouco, comparado, por exemplo, na mesma época com a indústria automobilística, em que tudo era muito braçal, artesanal, para hoje, onde a indústria da automobilística usa robôs para montar e carros,
a gente ainda usa colher de pedreiro como meio de construtivo, martelo, né? Ferramentas que são tão antigas quanto. E como servidor público, aí pensando na questão também mais política, toda vez que um político ou um secretário, ele lança uma proposta para a sociedade expondo um novo projeto, uma alteração, enfim, ele gera sempre uma expectativa, né? Só que eles definem prazos, definem metas, só que quem executa são outras pessoas. E esquecem, por exemplo, coisas muito básicas, como licenciamento ambiental, como, por exemplo, autorizações ou alvarás de construção. E vão passando por cima desses pontos importantes, áreas de preservação permanente e assim vai, que foram esquecidas. E aí, o que a gente vê é uma diferença entre a expectativa que a sociedade criou com o que foi apresentado e o que de fato é entregue. E isso aí a gente gera essa insatisfação na sociedade. Porém, se a gente perceber, associado a esse gráfico, o esforço que eu tenho para fazer alterações ou promover alterações nas fases iniciais é mais intensa. E fases iniciais, pensando no ciclo de vida, eu tenho o quê? Projeto. A parte muito mais intelectual, que é barata. Comparado lá com aquele informação que eu coloquei do projeto, o serviço de furação é muito mais caro que o serviço intelectual, porque eu consigo alterar principalmente. Então, com esse cenário, a gente entendeu assim, quando é que foi o pontapé para Santa Catarina mudar? Foi quando um problema grande caiu no colo dos políticos. Nós temos um hospital chamado Florianópolis, e lá existia uma ampliação em que os projetos arquitetônicos os projetos complementares não foram atualizados de acordo com os arquitetônicos. E aí chegou um ponto de ser contratado, separado dos projetos, uma exaustão de uma cozinha, um projeto de cozinha, e não foi atualizado para o engenheiro mecânico essa tubulação de exaustão. E eles dimensionaram uma tubulação de 1,40 m que foram instalar, estava coincidindo com o corredor. Para a entrega para a obra, licita novamente o projeto de exaustão, faz mecanizado, e aí começa todo o transtorno. E aí a gente, como um fator motivacional negativo, né, a gente colocando para os secretários. Esse é um modelo de trabalho até hoje, até os dias de hoje, que tem levado a esse grande problema. E qual o problema? É não salvar vidas no tempo que a gente poderia. Quantas vidas a gente deixou de salvar ou vai deixar de salvar por esses atrasos? Isso não tem como mensurar. Quanto custa uma vida? Então, um atraso ou um erro de projeto que leva a atrasos de entrega de obra que impedem que a sociedade possa usar um serviço público, quanto prejuízo causa à sociedade. A gente está falando apenas de dinheiro, porque a gente fica pensando apenas e exclusivamente aquele momento, aquele parte da análise, né? Eu não vou usar a lâmpada de LED porque ela é muito mais cara. Mas é porque ela é mais cara do que a lâmpada incandescente, só pelo valor unitário dela. Essa é a análise simplista que a gente tem que fazer das coisas. Então, levando isso ao pé da letra, a gente começou a desenvolver o nosso projeto. Então, esse caso do Hospital Florianópolis foi a nossa gota d'água para o processo de transformação. É claro que isso foi em 2013, tá, gente? Então, já tem alguns anos aí. E na época a nossa dúvida era o seguinte, nossos advogados, tem alguém que é da área de direito aqui? Os advogados são muito importantes num processo, né? Equipes multidisciplinares são sempre muito importantes. Não adianta a gente só ter engenheiros ou arquitetos numa equipe que a gente não vai resolver. Primeira colocação, quantas empresas no país existem ou são capazes de desenvolver um projeto em BIM para a área pública? Essa é uma boa pergunta. Se existe um número muito pequeno, isso não é restritivo? Nosso edital não vai ser impugnado por uma restrição? Sim. E aí a gente começou então a montar o nosso plano estratégico, porque a nossa intenção era mudar, porém como que eu faço essa mudança? E o primeiro passo foi comunicar à sociedade, através de um seminário como esse, por exemplo. Lá a gente teve a sorte de juntar 700 pessoas presencial num evento público, que foi feito pelo Estado, organizado pelo Estado, mais 1.500 pessoas assistindo online. Então a gente conseguiu uma adesão muito grande da sociedade de que os nossos erros estavam levando a problemas maiores e a gente queria fazer a mudança. E a gente precisava do aval deles para esse processo de mudança.
Nosso edital não foi impugnado, não foi questionado sobre possibilidade de restrição pela adoção do BIM, e porque a gente comunicou bem. Essa foi a grande diferença que eu acho e mais relevante do processo de adoção do BIM pela contratação do BIM numa licitação. Durante esse caminho, depois eu vou contar um pouquinho mais sobre a licitação, eu sou engenheiro há 19, vão fazer 19 anos que eu estou formado. Eu fui técnico de manutenção mecânica antes de ser engenheiro de produção civil, depois fiz engenharia de materiais, fiz concurso público, hoje sou funcionário efetivo do Estado, mas como projetista sempre me vinha uma dúvida, assim, como é difícil, eu projetava arquitetura, estruturas, instalações, projetos residenciais, que são simples, mas eu me preocupava em compatibilizar. E aí eu vi que eu não fazia compatibilização, eu fazia apenas sobreposição. Compatibilização é um termo mais elaborado. Se eu pensar, eu teria que modelar tridimensionalmente para que eu pudesse ver todos os elementos e aí verificar a interferência entre eles. Então eu fazia a sobreposição. E aí pesquisando mais, gente, o CAD vai ser uma ferramenta do futuro? E aí, pesquisando sobre a evolução da indústria, né, indústria hoje 4.0, a gente vai ter inteligência artificial sobre o modelo, hoje chamado por uma empresa alemã de 10D. Então, se o mundo está sinalizando para essa evolução, por que mesmo eu tenho que usar ferramentas 2D? Para fins de avaliação, análise de projeto, a gente vai continuar gerando sempre informações 2D. Mas o problema é eu projetar apenas usando linhas, sem semântica, sem inteligência, sem que eu possa vincular informações, dados, né? Então eu acho que essa é a grande diferença. Então o CAD, as ferramentas únicas e exclusivamente de CAD, vão deixar de existir ou as empresas vão deixar de investir nelas, fazendo apenas visualizadores online, enfim. Então, provavelmente, mesmo que eu não queira mudar, o mercado vai mudar, porque eu não vou ter mais acesso a ferramentas de projeto, provavelmente no médio e longo prazo, de ferramentas de CAD. E aí isso também me faz pensar que eu preciso começar a agir, porque essa transformação vai existir. Ou a gente acha que o governo vai fazer uma lei dizendo devem ser desenvolvidas ferramentas de CAD, porque o nosso modelo de negócio é baseado em ferramentas 2D. Provavelmente não. E aí está o tesouro. O que eu consigo vincular? O que eu consigo deixar inserido, atribuído aos componentes? A gente chama de entidade, elementos, componentes e objetos. Muita informação. E agora eu preciso entender que informação ou quais informações me são relevantes. E aí se a gente for pensar, por exemplo, pensar numa escola, num órgão público em que ele faz gestão do seu patrimônio móvel, cadeiras, computadores, enfim, essa informação hoje para os arquitetos são desconexas do sistema de gestão de inventários. Mas por que ela tem que ser desconexa? Eu não conseguiria terminar um projeto executivo com toda a lista de equipamentos imobiliários que eu vou precisar para aquela edificação? Sim. Por que isso já não pode estar vinculado ao meu RP de gestão de ativos de patrimônio móvel? Não faz nenhum sentido isso estar separado. Então a gente começa, aí muita gente diz, Rafael, mas isso não é BIM. Mas isso é modelagem da informação. E aí eu preciso que essas informações possam chegar às diversas áreas de conhecimento para esse processo de gestão mais integrado. Eu poder ter uma ideia, por exemplo, na compra de uma cadeira, uma mesa, ver qual foi de fato a vida útil dela, quanto tempo ela durou com base no catálogo que foi apresentado. Enfim, ter lições aprendidas para que eu possa, nos projetos futuros, poder fazer uma análise muito mais apropriada. Isso é gestão de recurso, né? Nesse processo todo, o que a gente aprendeu foi o seguinte. Vou mostrar depois uma outra imagem para vocês, que vocês vão entender essa. A gente percebeu que um processo de modelagem, projeto, usando ferramentas de modelagem, ele nos exige um número maior de informações e pessoas na fase inicial. O que tradicionalmente a gente entendia que o arquiteto, vou considerar aqui de forma mais simples, o responsável para dar o start e depois ele
aprovado pelo cliente, passa para os outros profissionais fazerem projeto estrutural e instalações, e depois tentava alguém organizar, que fosse o cliente, enfim, ou ele acreditava que todo mundo tinha conversado, eram fases que aconteciam depois. Agora, o nível de informação ou de necessidade de dados na fase inicial é muito intensa. Então eu preciso trazer todos esses parceiros para a fase inicial. E aí isso me lembrou engenharia simultânea. Então o BIM parece um termo novo, mas conceitualmente ele está aderido ou está vinculado em outros grandes conceitos que a gente já conhece pela academia. Esse primeiro edital que eu comentei com vocês foi do Instituto de Cardiologia. Esse é o número do edital. Acho que a gente não consegue mais ter acesso pelo portal de compras do Estado, mas é o 670, e foi adotado o RDC. A gente queria contratação integrada, mas na época não foi possível, a gente fez contratação, porque o processo, a gente entende que o RDC é uma evolução à 8666, e alguns, na época eu era alguém que era contra o RDC por conta da definição de anteprojeto que existe na lei. Hoje, modelando, projetando, eu entendo perfeitamente que a lei, me parece que o legislador já tinha noção do que era BIM. Porque o nível de informação que eu já tenho no nível na fase de anteprojeto é muito boa, permitindo sim fazer o que o RDC pretende. É claro que guardando algumas coisas. Nosso grande desafio, fazer técnica e preço. Imagina fazer uma licitação em BIM, que já é algo, para a época, que já foi algo Hércules. Agora fazer por técnica e preço. E aí como eu avalio a técnica? E essa foi a grande dúvida. E aí já da nossa área, mas não mais da área jurídica, né? Então a gente começou a pensar, um grupo de aproximadamente 5 profissionais, a equipe começou a pensar como que a gente iria avaliar isso. E aí pesquisa, internet, conversa com as empresas, conversa com o fornecedor, com as empresas de software, para entender um pouco disso. E aí a gente viu que nós poderíamos fazer uma automação na análise e na licitação. Então existe esse software chamado Solibre, do grupo NeyMyCheck, hoje. Na época não, era só Solibre mesmo, ou Solibri, em que ele permitiria fazer umas análises automatizadas, ou seja, baseado em modelos IFC, e aí um dos motivos da fala da Raquel sobre o OpenBIM, da nossa adoção. No nosso edital, o IFC é prioridade. A gente, então, queria avaliar uma experiência concreta das empresas que pudessem participar do edital. Então, elas encaminhariam todos os IFCs das disciplinas, a gente juntaria no IFC e fizemos uma análise da qualidade da modelagem, avaliando algumas coisas. Por exemplo, colisões, integridade, duplicidade. São termos que, se a gente olhar, não precisa do BIM para definir, né? Colisões é interferência. Integridade é que eu tenha conexão entre todos os sistemas. Por exemplo, nenhum componente elétrico ou hidráulico vai ficar isolado. Ele não tem função alguma isolado. Uma caixa de elétrico sozinha, presa numa parede, se aparecesse no modelo, ela não tem função alguma. A não ser que seja decorativa, para depois criar um nicho, mas aí ela tem função. Agora, como sistema, ela deve estar... Não pode ter nenhuma peça isolada. Ela precisa se comunicar com todas as demais, seja hidráulica, elétrica, mecânica e assim por diante. E duplicidade, que seria aí a grande vantagem depois da análise de colisões, avaliar se, por conta no desenvolvimento de projeto, não houve duplicidade de paredes, de vigas, de pilares, de componentes do mesmo sistema, que aumentaria a quantidade, né, desse elemento na hora de orçamentação. Então, coisas muito simples. Teoricamente, isso são coisas triviais, e são triviais mesmo. Mas isso já revela o quanto a empresa teria se dedicado a pensar um projeto decente, com qualidade, para esse nível que a gente pode hoje cobrar. Então isso foi, de certa forma, inovador em processo licitatório. Até hoje, nenhum outro órgão tentou fazer da mesma forma, por mais que a gente já tenha essas regras definidas, elaboradas, é possível sim acessar. Depois eu posso contar fora daqui como acessar essas regras, caso alguém queira adotar. Elas
por enquanto são só para edificações, né? E aqui um exemplo, isso é a carinha do Solibre, e a gente propositalmente fez um modelo colocando uma tubulação isolada, sem conexão com as demais, para ver a integridade do sistema hidráulico, por exemplo, né? É claro que a primeira licitação não poderia dar certo, né? Os Estados Unidos tentou algumas vezes, fez alguns lançamentos, mas abortou. Não foi na primeira. Então, óbvio que, não óbvio, mas natural que pudesse isso acontecer, e aconteceu. O medo era tanto nosso que a gente ficou, por exemplo, queria fazer só um exemplo aqui, como era um hospital, a gente precisava de proteção radiológica. E a proteção radiológica é dimensionada por físicos. E os físicos não têm conselho regional. Então, eu não poderia cobrar dele um CAT, ou uma RT, ou a RT, sendo de um profissional que não tem conselho. E lá, por generalizar, tentando se proteger, a gente colocou todos os profissionais envolvidos deverão ter CAT. E aí, o físico era a exceção nesse caso. Então, por uma tentativa de preciosismo, a gente acabou errando nesses casos. Esse aqui é uma imagem do local onde o projeto vai ser feito. Aqui é um hospital que já existe, regional. E na parte em amarelo é onde o projeto foi desenvolvido. Essa é uma imagem de como ele está hoje. Alguns conteúdos que nós pedimos, que estão sendo desenvolvidos, é esse nível de detalhe, né, de informações sobre os espaços, os ambientes Desse primeiro caso, a gente começou a aprender que, como eu falei para vocês, essa é a imagem que eu me referia ao fato da fase inicial de projeto ser muito mais intensa. O nosso programa de necessidades, na época do primeiro edital, eram 3 colunas no Excel. Nome do ambiente, área prevista e unidade. Hoje eu nem sei quantas, a gente já está em AZ, eu acho, ou AM, nessa matriz. Essa é uma matriz de programa de necessidade hoje. Ela tem várias informações que a gente foi percebendo que seriam necessárias para poder desenvolver um projeto. Sem essas informações, startar um projeto ficaria comprometido o andamento dele. Seja por retrabalho, porque aqui, na verdade, todos esses campos têm como maior função minimizar o retrabalho. De desenvolver algo e chegar lá, não era bem isso que eu queria. Então, a gente está tentando brifar ao órgão que está demandando informações para poder iniciar o projeto. Todo o entendimento sobre fluxograma, a gente entrega caixinhas de forma simples para que eles mostrem o fluxograma dos seus ambientes, como é que eles se conectam, recepção em relação a uma área de prestação de serviço, enfim. Criamos manuais baseados no nosso primeiro caderno, que foi... Hoje a gente pode, com segurança, falar que é o nosso primeiro B-Mandate, mas na época a gente não tinha a audácia de falar isso publicamente, porque algumas pessoas criticaram o nosso caderno, mas foi a grande diferença também, além do uso do Solibre. Então, a gente, com as lições aprendidas do primeiro edital, a gente foi elencando todas as informações que nós precisávamos de fato e testar o próprio caderno, criando, por exemplo, informações como essa. Nesse segundo edital, infelizmente, o edital está pronto, a licitação não saiu, né? Esse foi o sequenciamento, a fase depois de coleta de informações, o que eu tenho que fazer? Gente, bem assim, papel. Eu não quis que a equipe ficasse debruçada em fazer 1000 coisas, tentar usar as ferramentas. A gente está tentando... Dá para fazer isso no software de modelagem? Dá para fazer isso, mas a gente preferiu fazer no papel, baseado nas informações daquela matriz inicial que eu mostrei para vocês. E aí a gente entendeu a cara que esse edifício ia ter. E aí sim, aí a gente começou o processo de modelagem. Essa é a primeira versão que a gente teve dele, do primeiro estudo preliminar, depois daquele estudo conceitual. Aquele foi numa ferramenta que a gente usou, que era Vector. Essa já é a versão no ArchiCAD. De lá para cá, houve um problema interno, em que a gente teve que converter todo o IFC
levar o IFC para dentro do ArchiCAD, e aí convertemos todo o IFC em conteúdos nativos do ArchiCAD para continuarmos o processo. Muita gente critica o IFC como uma extensão inadequada para o processo de projeto. Para a gente, não. Um estudo preliminar que a gente fez de instalações hidráulicas, né? Esse aqui é um software nacional chamado QI Builder, que consegue dimensionar e lançar os modelos de tubulação para fins de esgoto. Aqui, em caso, água negra, água cinza, e água fria e água de reuso. Então, são 4 sistemas nesse exemplo, para a gente avaliar nossas prumadas e os shafts que a gente inicialmente tinha previsto. Esse foi o caderno que a gente usou na primeira licitação. Tinha uma outra cara, essa é a nova cara dele. E a gente está mudando o nome de caderno técnico de projetos para caderno de encargo de projetos. E esse caderno, que foi o nosso caderno chamado, conhecido caderno BIM, que era caderno de apresentação, vai ser caderno de especificação de projetos. Aqui está aí um melhoramento da nossa primeira matriz de análise dos modelos para fins de pontuação na licitação por técnica e preço. E hoje, aquele modelo, o nível de informações que a gente conseguiu chegar, esse é o nível que a gente entende de anteprojeto de arquitetura. Então, a gente consegue levantar todos os equipamentos imobiliários que vão ser adotados, que têm relevância, né? Estamos trabalhando numa terceira licitação, que seria uma ampliação de um corpo de bombeiros, de um batalhão, usando todas as experiências, lições aprendidas, gestão de projetos, né? Tudo que eu aprendi ou tudo que eu fiz de errado me ajudar a melhorar o processo, melhoria contínua, né? Isso aqui foi uma experiência que a gente fez em parceria com a Bentley. Isso aqui é uma nuvem gerada por um software, outro, chamado Agisoft, produzido a partir de imagens de um drone. Esse mesmo voo, usando a ferramenta da Bentley, o Context Capture, permitiu esse conteúdo, que nos ajudou muito a modelar a ocupação do local, o tamanho das árvores, postes, enfim, todas as interferências que o terreno tinha. Aqui um zoom para vocês terem uma ideia. A qualidade é muito boa, facilitou demais para que a gente pudesse... Por que aconteceu? Como nós não temos equipe de projetos tão grandes dentro do estado, conseguir um levantamento topográfico, e os projetos não existem mais, existem projetos desatualizados, até que eu conseguisse contratar um levantamento topográfico para gerar conteúdo e aí projetar, o Context Capture me ajudou muito em desenvolver todas as interferências que o terreno tinha para o projeto que nós estamos desenvolvendo. Essa é a nossa primeira licitação de obras usando conteúdos de BIM, que é o CRAS. Era um projeto em CAD, foram feitas 60 obras usando conteúdos de CAD, e agora a gente tem 32 obras sendo executadas usando conteúdos de BIM. E aí a licitação, todo mundo pergunta, como é que é uma licitação de obra usando conteúdo em BIM? Ela é igual. Hoje, imputar ao mercado uma obrigatoriedade de conhecimento de BIM seria errôneo. Então a gente está estimulando o uso. De que forma? De forma forçosa ou obrigatória, que seria o as-built sendo modelado, ou seja, a edição, e a outra como contrapartida, assim, o mercado está preparado? Não, então nós vamos ensinar. Então a minha equipe deu um treinamento para as empresas vencedoras de como editar o modelo, que é um outro uso. Eu não estou pedindo para ela projetar, estou pedindo para ela editar. Então, outro formato, mais simples, mais direto, mais fácil e com objetivo exclusivamente de edição. Alterei, o material que eu comprei é outro, a minha alvenaria, que era de 14, veio de 13,5, vai fazer diferença? Faz. Então, coloca todas essas informações no teu novo modelo. Então, a gente ensinou a editar. A gente fala muito de usos de BIM, a gente tem que pensar dessa forma, como sugestão, proponho para vocês. Pense sempre em usos do BIM, né? Aqui a gente aceita todos os formatos, DGN, PLN e VWX. Tá? Por quê? Isso aqui é um contraponto a uma decisão do TCU,
em que ele autorizou que órgãos que tivessem o seu único software, o software pudesse cobrar aquela extensão do software que ele detém. Como nós não temos, entre as parcerias que nós temos com a Autodesk, então a gente se apoiou na decisão do TCU de que eu posso só exigir o que eu tenho. A gente tem a Ecosim, tem Vector e tem ArchiCAD. A gente só aceita os formatos nativos desses softwares, exceto a Autodesk. Isso é uma provocação mesmo, tá, gente? Se alguém perguntar se é uma provocação, porque é muito fácil para o mercado entender assim, não, mas eu posso escolher. Mas o que o Estado tem que regular formatos de arquivos? Eu tenho que me preocupar com outras coisas. Eu não posso regular mercado nesse sentido. A concorrência é natural e é importante para o desenvolvimento de novas soluções. Se a gente ficar dependente de uma única marca, isso com certeza pode ser um problema. É claro que vão ter outros órgãos, por exemplo, que são empresas em que elas têm equipes de projeto, provavelmente elas vão ter que se ater a uma única marca, a uma solução, um ambiente de soluções. Para a gente que é Estado, em que a gente não tem características de projetistas, realmente a gente precisa pensar de forma aberta, sem preferência. Do CRAS, esse aqui são IFCs abertos num dos softwares, estrutural e elétrico. Então a gente conseguiu fazer o processo de compatibilização do CRAS antes mesmo. Aqui um conteúdo sobre IFC. As pessoas, mas eu não consigo editar o IFC. Qual é o nível de edição? De novo um uso. Qual é o uso que eu quero para o IFC? Eu posso documentar. Eu posso agora colocar setas, cotas e diferenciar o que é sistema lógico de elétrico, colocar distâncias entre a estrutura que eu estou lançando para saber a posição exata de cada caixinha daquela do elétrico, por exemplo. Então eu consigo, sim, criar documentos e conteúdos para a fase de execução de obra muito mais interessantes. Só para vocês terem uma noção, o projeto em CAD antes do CRAS tinha 6 pranchas A2 e era considerado projeto arquitetônico executivo. Nós modelamos sem pretensão de número de pranchas. Quando nós concluímos, já chegamos a produzir todos os conteúdos que a gente entendia necessário para a obra, chegamos a 12 pranchas A0. Isso é uma edificação de 174 metros quadrados. Aí a nossa surpresa, a secretaria não entregou o arquivo nativo e os IFCs para as empresas que estavam participando do certame. A gente só soube depois. Então elas só receberam o PDF. E aí eu perguntei, tá, mesmo assim o PDF ajudou muito para vocês fazerem o orçamento? Ele assim, demais. A qualidade da informação que chegou para eles orçarem facilitou demais a precificação do valor daquela obra. Então eles foram para a obra, ou estão na obra, com mais segurança sobre o conteúdo que eles têm que executar. É claro que para o Estado implantar BIM, gente, a gente não simplesmente criou uma obrigatoriedade. A gente começou com um estudo de caso, que foi a primeira licitação, que foi o Instituto de Cardiologia. Nisso a gente percebeu um outro fato. Como é que eu faço uma implantação de BIM dentro de um órgão como o Estado? Não é simples. E pensar isso de forma simples também seria errado. O que a gente entendeu? Vamos guardar o nosso tamanho. E a gente desenvolveu um laboratório. E aí, em parceria com várias empresas, inclusive a Bentley foi a segunda a assinar a cooperação, a terceira a assinar a cooperação conosco, em que a gente teve acesso a essas ferramentas, tivemos treinamento, conseguimos aplicar e fomos adotando essas ferramentas no nosso ciclo de trabalho, como ela impactaria o nosso fluxo de trabalho, de processo de projeto, e como elas interfeririam. E aí, claro, hoje a gente tem um lema que é o seguinte, permitido pelo laboratório: eu só cobro o que eu sei fazer. Eu não vou cobrar dos meus fornecedores algo que eu não saiba fazer. Essa foi a grande diferença. Esse aqui, desculpa, é a maior escola pública do Estado, feito um laser scanner. A gente entende a adoção do laser scanner ou da captura da realidade, seja por laser ou por fotogrametria, como uma tendência, uma vez que os estados, os órgãos públicos vão muito mais manter o que já existe do que construir novos. Então há provavelmente uma demanda maior para essa parte de manutenção. E aí eu não tenho esses modelos prontos. E aí como viabilizar a modelagem desses equipamentos já existentes? Então o laser e a captura da realidade por fotogrametria
nos ajuda. Esse aqui é um trecho da modelagem. O outro estudo que nós fizemos, usando captura da realidade, com o objetivo de tomada de decisão. A gente modelou um hemocentro, que é esse aqui, em que a gente foi produzindo conteúdos em 2D, tá, baseados na nuvem, levantando informações como volumetria, distâncias entre calçada e fiação, para avaliar o impacto das obras pretendidas naquele espaço, para avaliar quais riscos ela imputava à edificação, uma vez que ela não poderia paralisar as suas atividades. Então a gente fez uma série de conteúdos, geramos um questionário, encaminhamos para as empresas de fundações e de contenção de terras para avaliar o risco dessas obras. E a conclusão que a gente chegou foi de que não teria como executar essas ampliações sem que o hemocentro tivesse a sua paralisação. Ou seja, eu teria que construir um outro hemocentro ou transferir o hemocentro, e eu precisaria ter a instalação da lá para transferência. E o custo disso, quem pagou, quem previu, inicialmente ninguém. E aí a gente com certeza teria uma judicialização desse processo se essa obra iniciasse por conta de uma análise simplista ou não, ou a falta da análise. E aí a gente percebeu que a captura da realidade era uma forma ou um meio para viabilizar esse estudo. E aqui a continuação daquele estudo, a gente conseguiu, pelo modelo, avaliar o impacto entre áreas. A gente classificou as áreas como diretamente onde tem doação ou transfusão de sangue dos usuários, e a gente viu que, infelizmente, a alocação das duas ampliações impactavam muito mais as áreas afins ao hemocentro do que outras. E aí isso permitiu que a gente evoluísse o estudo até identificar qual seria a melhor locação de uma ampliação, considerando a nuvem, a captura da realidade e essa análise de espaços. Então, gente, uma sugestão para implantar BIM. Tem uma frase do Exército que eu gosto muito, que é: pense grande, comece pequeno e ande rápido. Se nós não pensarmos grande, a gente vai chegar muito rápido no nosso propósito. Se a gente andar rápido, significa que a gente está interessado, né? E aí qual é o primeiro passo que eu acho que vale a pena? É pensar, inicialmente, em resolver o que é mais fácil: compatibilização de projetos, né? E aí essa é a escala que a gente vem adotando dentro do Estado. Antecipação de problemas por conta da modelagem. Então esse é o primeiro requisito. Se tem alguma cobrança lá no edital que vocês possam fazer, todas as disciplinas deverão ser modeladas para fins de compatibilização e coordenação de projetos. Se isso estiver no edital, com certeza o modelo de vocês já vai ser bem interessante. E aí para frente, é claro, são todos os processos evolutivos. Eu autorizo a Bentley a deixar esse material disponível para vocês, para que vocês possam ter acesso a esses conteúdos aqui. E até que a gente consiga chegar em sustentabilidade, operação e manutenção. Isso seria o ideal, que a gente pudesse começar até por aí, que é aí onde tem o maior custo, sim. Mas eu preciso ensinar as pessoas e ensinar ou aculturar o BIM dentro das instituições. Então, eu começo pelo lado mais fácil, que foi no caso, a nossa opção. E aí, qual é o foco dessa implantação hoje para a gente, né? Governança, otimização dos gastos públicos, aumento da qualidade dos projetos, minimização dos problemas de execução de obra, minimização dos custos de operação e manutenção, fomentar a implantação de inovação e melhorar a qualidade da prestação de serviços públicos. Então, no nosso planejamento estratégico, esse é o nosso foco. Se eu não tiver isso bem claro dentro da minha instituição, realmente eu vou ter muita dificuldade de implantar, porque eu preciso ter esse norte, esse horizonte da adoção do BIM. Né? Mudanças inevitáveis, aí para vocês terem uma ideia, eu preciso de gestão de projetos, a gente não pode mais trabalhar isoladamente, sem compartilhar. Então, pensarem que gestão de projetos talvez seja um conteúdo que mais vocês vão se preocupar do que, de fato, boa engenharia e boa arquitetura, tenho certeza que vocês fazem. BIM é o meio, agora a gestão de projeto é algo que a gente ainda não tem exercitado dentro da construção civil. Era isso, estou depois à disposição para dúvidas.